Olá, sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar continuidade ao nosso treinamento, capítulo 9, NAT para IPv4. Neste capítulo, nós abordaremos as questões como operação de NAT, configurar o NAT e solucionar problemas de NAT. Operação de NAT. Bom, o espaço de endereço privado IPv4. Né? Os endereços IPv4 são usados em uma empresa e redes domésticas. Na verdade, a manutenção do IPv4 até os dias de hoje se deve muito à implementação da tradução de endereços, ao NAT. Tá? Nós temos aqui endereços privados da internet que são referidos pela RFC 1918, né? Esses são os endereços IP que você verá atribuídos a dispositivos de empresa, internamente. Espaço de endereços privados em IPv4, continuação, tem o endereço IP privados não podem ser roteados pela internet. NAT é usado para converter endereços IP privados em endereços públicos que podem ser roteados pela internet. O endereço IPv4 público pode ser usado por milhares de dispositivos que têm endereços IPs privados. Então, qual é a ideia do NAT? A ideia geral do NAT é o seguinte: eu tenho uma rede interna com endereços privados. Endereço privativo, IPv4 privados, não podem ser roteados pela internet. E aqui eu tenho ambiente da internet, só pode fazer uso deles IPs versão 4 que sejam públicos, tá? Então, o que vai fazer o roteador que está trabalhando com o NAT? Ele vai fazer a conversão de endereços privados em público e vice-versa. Ele vai converter de privado para público quando estiver saindo para a internet e vai retornar de público para privado quando estiver retornando da internet. Esse é o princípio básico, é a tradução de endereço. E nesse momento do NAT é que vai haver a tradução. Traduzir um endereço privado para um público e vice-versa. O que é o NAT, né? Conceito importante. O NAT está habilitado no dispositivo, normalmente o roteador de borda da rede. Então, assim, tem um esquema como este aqui, onde nós temos uma rede stub, né, apenas um ponto de saída para a internet, e um roteador de borda ativado para a NAT. Tá? Então, esse roteador de borda que fica entre a rede privada e a rede pública, ele vai servir como tradutor de endereços. Tá? Então, o NAT é usado para converter endereços privados usados dentro de uma empresa para endereços públicos que podem ser roteados pela internet. Esse é o princípio básico de funcionamento do NAT. Terminologia NAT. Se você observar aqui, nós temos o roteador R2, que ele vai ser o roteador de borda. Então, aqui tem uma linha tracejada que divide em dois grupos, a rede interna e a rede externa. A rede interna, nós temos os endereços locais, e na rede externa teremos os endereços globais. Então, se um determinado dispositivo que está numa rede interna vai acessar, com endereço privado, vai acessar, por exemplo, este servidor aqui de e-mail, tá? O que nós temos que considerar? Primeiro, qual vai ser o endereço interno local? 192.168.10.10, porque é o endereço privado. Qual vai ser o externo local? O 200, 165, 201, que é o que ele quer atingir lá fora, certo? O endereço de destino, Destination Address, DA. Muito bem, na rede externa, o que ele vai ter? Ora, o interno global, que vai ser o quê? O endereço que está associado à porta deste roteador, ou faz parte de um pool. O 209, 165, 200, 226, que está aqui nessa interface, por exemplo. Ele é um endereço público, né? E ele vai fazer parte da rede externa. E qual vai ser o endereço de destino? Mantém-se o 209, 165, 201, que é onde ele quer chegar. Ou seja, quando houver, nesse sentido desta seta, um tráfego de 192.168.10.10 para atingir 209, 165, 201, ao passar pela tradução, o endereço 192.168.10.10 será trocado pelo endereço, por exemplo, aqui da interface deste roteador que está apontando para a rede pública, 209.165, 200, 226, mantendo o endereço de destino. Ok? Muito bem. Então, temos aqui exemplos de endereço NAT. Né?
como eu havia falado, aqui uma linha tracejada de divisão, saindo, né, quando estiver fazendo uma solicitação ao servidor web 192.168.10.10, né, que é o interno local, para o externo local 209.165.201.1, tá? Quando ele fizer a tradução, o interno global passa a ser 209.165.200.226, que vamos usar aqui como sendo a interface deste roteador pública, e o endereço de destino manter-se-á 209.165.201.1. No retorno, ou seja, quando o servidor web responder, ele vai responder com o endereço, obviamente, 209.165.201.1, que é o dele, para quem? Para o interno global, que é o 209.165.200.226. Ao chegar no roteador, é feita a tradução e este endereço de interno global passa a ser interno local para o 92.168.10.10. E o externo global mantém-se 209.165.201.1. Externo local, o que era externo global. Como funciona o NAT? Né? Primeiro, o endereço privado interno é convertido para o endereço IP público usado para acessar o servidor. Né? Então, aqui, ó, Source Address, né? SA 192.168.10.10, né? Vai ser traduzido para 209.165.200.226, tá? E enviado para 209.165.201.1. Aquele trajeto que a gente fez anteriormente mostrando, né? Muito bem. No segundo, o endereço público convertido é usado pelo servidor para enviar as informações solicitadas ao dispositivo que realmente tem endereço IP privado atribuído a ele, que é o Destination Address, tá? O 209.165.200.226. E por último, o roteador habilitado para a NAT consulta a tabela de roteamento para ver qual endereço privado solicitou os dados, no caso do retorno. O NAT estático. Muito bem, a noção de NAT é a de tradução de endereços, conforme nós vimos. E o que seria um NAT estático? A conversão estática de endereços, NAT estático, atribui o endereço IP público ao endereço IP privado, normalmente usado para servidores que precisam ser acessados por dispositivos externos ou para dispositivos que devem ser acessíveis por pessoal autorizado quando externo. Mapeamento de endereço de um para um entre endereços locais e globais. Então, o que significa o NAT estático? Para cada endereço local interno, privado, você vai ter o endereço público correspondente. Por exemplo, o 92.168.10.10 será representado externamente pelo 209.165.200.226, o 10.11 pelo 207 e o 10.12 pelo 228. Ok? Então, aqui seria o NAT estático, de um para um. Um interno privado com um externo público. Ok? O NAT dinâmico. O NAT dinâmico não há uma relação já previamente. À medida que for sendo necessário o tráfego, a tabela vai alocando os endereços privados em endereços públicos. Então, o NAT dinâmico atribui o endereço IP público de um pool de endereços para cada pacote que se origina de um dispositivo que tem o endereço IP privado atribuído quando o pacote é destinado a uma rede fora da empresa. Então, você observar aqui, o endereço local interno, eu tenho, por exemplo, o 92.168.10.12, que vai fazer alguma solicitação, tem um pacote saindo. Quando chega no roteador, ele vai associar a um pool de endereços globais internos, né, alcançáveis através de R2. Aqui eu tenho 209.165.200.226, 207, 208, 209, 230, que foram deixados aqui no NAT para que possa fazer essa tradução. Ok? Então, esse é o NAT dinâmico. Lembrando que o NAT estático, a relação é feita e mantida na tabela do NAT, não muda. E o NAT dinâmico, à medida que vai havendo solicitações internas, de dentro para fora, você vai tendo uma associação com os endereços que estão aqui disponíveis para serem alocados. No estático, é possível você fazer um acesso externo para uma máquina interna. Por quê? Porque existe previamente e fixamente uma relação do IP público com o privado. Já no dinâmico, isso não é possível, porque é somente para uso interno, para acesso externo, uma vez que essa é sempre dinâmica, essa alocação. Conversão de endereço de porta. Tá?
Na verdade, pessoal, o mais utilizado é justamente o endereço de porta, a tradução, a conversão de endereço de porta, tá? Também conhecido como NAT Overload. Você pode usar o endereço IP público para permitir que milhares de endereços IPs privados se comuniquem com o dispositivo de rede externa. Porque se eu precisar toda vez para usar o endereço IP privado para acessar a internet externa, né, a internet fora do ambiente privado, o endereço público, para cada privado um público, fica complicado, né? Então, eu preciso que uma série de endereços privados façam acesso através de um ou dois ou três endereços públicos. Para isso, o que se utiliza? A porta, né? Usa números de porta para rastrear a sessão. Então, só observa aqui nesse primeiro slide. Eu tenho aqui internamente a rede 192.168.10.10 e 192.168.10.11, tá? Eu tenho uma associação segura aqui de 192.168.10.10 na porta 1555 e 192.168.10.11 na porta 1331. O endereço de destino, né? Destination Address, é o servidor aqui 209.165.201, porta 80, e o 209.165.202.129 na porta 80 também, tá? Então, quando passar pelo roteador que fizer a tradução, o que ele vai, na hora de enviar, ele vai substituir, fazer o processo NAT tranquilamente, do endereço IP privado para o público, mas mantendo, na medida do possível, a porta, que se torna um diferenciador e faz parte da identificação desse endereço, ok? Então, aqui, substituiu 192.168.10.10 por 209.165.200.226, porta 1555. Substituiu 192.168.10.11 por 209.165.200.226, porta 1331, que era a porta aqui. Isso sempre que possível é mantido. Então, tabela NAT com sobrecarga, com overload, né? Eu tenho aqui, ó, endereço IP global interno, endereço IP local interno, endereço IP local externo, que são os dois servidores, endereço IP global externo, também mantido os dois servidores. Então, aí realmente começa a ter um ganho, tá? Que eu vou usar, por exemplo, este único endereço para várias conexões de diversas máquinas internas. Aí eu começo a ter um ganho bem significativo. Não é que os outros NAT não sejam utilizados, mas o maior uso é justamente a tradução de portas. Muito bem, próxima porta disponível. Então, você observe como o tráfego vem de dois dispositivos internos diferentes usando o mesmo número de porta. É possível? Sim. Observe que eu tenho aqui o PC1 e o PC2. Né? Eu tenho o 192.168.10.11 e o 192.168.10.12. São duas máquinas. Essas máquinas podem fazer solicitações com o endereço de origem IP diferente, mas as portas podem coincidir. As portas TCP podem coincidir. Então, o que vai fazer quando chegar aqui na tradução? Como ele já viu, ele alocou primeiro a porta 1444, ele vai acrescentar uma unidade para justamente fazer a diferenciação. Então, nesse caso, ele foi obrigado a alterar o número da porta para que não ficasse igual. Obviamente, né, senão daria problema. Observe como o PAT usa o mesmo endereço público, mas dois números de portas diferentes. Tá? Comparando o NAT e o PAT, né, o NAT estático converte o endereço de uma base de 1 para 1. Né? Tem suas aplicações, né, mas o mais aplicado é o PAT. O PAT usa o número de porta para que um endereço público possa ser usado para vários dispositivos endereçados de maneira privada. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o PONAT globais internos. Tá? E aqui eu tenho endereço local interno. Então, o 209.165.200.226 para o endereço 192.168.10.10. E assim por conseguinte. Já o PAT, eu vou ter o mesmo endereço, 209.165.200.226, variando a porta para atender diversas demandas do endereço local interno. Aqui eu vou ter que ter o endereço IP público para cada endereço interno, privado, e aqui eu vou ter apenas um endereço público, variando a porta para atender várias máquinas internas. É o mais utilizado. Vantagens do NAT. Conserva o esquema de endereçamento legalmente registrado. Todas as empresas podem usar endereços IP privados. Aumenta a flexibilidade das conexões à rede pública. Vários PONATs, pool de backup e balanceamento de carga entre pools NAT. Oferece consistência de esquemas de endereçamento da rede interna. Não é necessário endereçar novamente a rede se estiver atribuindo um novo ISP ou endereço IP público.
Se por questões de contrato administrativo você mudar a operadora e o endereço IP público mudar, você faz sua configuração na parte externa, né? E o interno todo é preservado. Fornece segurança de rede. Uma relativa segurança. O NAT não foi criado com esse objetivo, mas acabou que, de certo modo, assim, entre aspas, escondendo as máquinas privadas internas. Mas não foi esse o objetivo e isso não caracteriza uma segurança de grande nível. Oculta os endereços IP4 privados de usuário. As desvantagens. O desempenho é prejudicado. Lembra, tem aquela tradução, quando envia, quando recebe, quando sai, quando entra na rede. O dispositivo de borda de rede habilitado para a deve rastrear e processar cada sessão destinada a uma rede externa. A funcionalidade fim a fim é prejudicada. A conversão de cada endereço IP4 dentro dos cabeçalhos de pacote leva tempo. O rastreamento IP fim a fim é perdido. Algumas aplicações exigem o endereçamento de ponta a ponta e não podem ser usados com NAT. Às vezes podem ser usados mapeamento NAT estático. A solução de problemas pode ser mais desafiadora. O encapsulamento se torna mais complicado e o início de conexões de TCP pode ser interrompido. Muito bem, ficamos aqui. Na próxima aula, damos continuidade.